Boa noite, bem-vindos a mais uma live de aquecimento da jornada da alquimia medicinal das plantas. Eu sou a professora Katrin Gritzmacher e eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, a jornada da alquimia medicinal das plantas é uma jornada onde eu vou dar 3 aulas gratuitas nos dias 8, 10 e 12 de julho, semana que vem, na segunda, na quarta e na sexta-feira. Nessas 3 aulas, eu vou te mostrar como a sua personalidade, os seus temperamentos, as suas particularidades importam na hora de escolher a sua planta medicinal para tratar os seus problemas de saúde. E para se inscrever na jornada da alquimia medicinal das plantas, basta entrar no site www.catrincursos.com.br. Lá vai ter um link para se inscrever na jornada da alquimia medicinal das plantas. Se inscrevendo, você receberá um link de acesso nesses 3 dias, nos dias 8, 10 e 12 de julho. Com esse link, você tem a possibilidade de assistir a aula no horário que você quiser, porque é uma aula gravada, então você assiste ela no decorrer do dia ou da semana, porque a primeira aula vai ser liberada na segunda, então com o link você vai ter a semana inteira para assistir. A segunda aula vai ser liberada na quarta e a terceira aula na sexta. E essas aulas vão ficar liberadas, então, até no domingo. Então, se no domingo você quiser maratonar as 3 aulas seguidas, você pode. Então, você pode fazer no seu tempo. Então, nesses 3 dias, as aulas são liberadas para vocês. Tudo bem, gente? Já vi que tem bastante gente entrando. Então, olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como as pessoas desconhecem as verdadeiras propriedades medicinais das plantas, né? A gente tem inúmeros princípios ativos dentro das plantas medicinais. E as indústrias, os laboratórios, entidades, faculdades, eles estudam essas partes dessas plantas medicinais, isolam elas, a gente descobre qual componente químico está ali presente dentro da planta e estudam esses componentes. Eles fazem testes em animais, mas também algumas vezes em humanos, para ver qual que é a ação daquele princípio ativo dentro de uma planta medicinal. E com esses estudos, a gente já descobriu que tem plantas medicinais com mais de 500 compostos dentro de uma única planta medicinal. Então, a planta medicinal ela é composta por diversos constituintes. A gente tem os grandes grupos, né, que tem esses nomes esquisitos de terpenos, flavonoides, cumarinas, taninos, de alcaloides, né? Então a gente tem diversos princípios ativos e esses grandes grupos ainda se subdividem em vários outros grupos menores, dando aí mais de 500 princípios ativos em uma única planta. Mas se a gente for levar em consideração os princípios ativos que existem mesmo dentro da planta, são milhares, né? Se a gente levar em conta todos os que existem. Então, são milhares de princípios ativos que a gente consegue extrair das plantas medicinais. E essa extração dos princípios ativos das plantas medicinais, a indústria farmacêutica se beneficia muito disso, né? Então, assim, quando eu falo que existem diversos medicamentos hoje nas farmácias que são à base de plantas medicinais, eu não estou mentindo, porque sim, eles pegam esses princípios ativos que eles descobrem dentro das plantas e isolam eles, né? Deixam eles sozinhos e criam um medicamento a partir daquele princípio ativo isolado. Por que que eles fazem isso? Porque eles dizem que assim ele é mais forte. Nem sempre é assim, né? E que daí
como daí não é tão fácil da pessoa utilizar ele, né, isolar ele em casa, a pessoa não vai conseguir fazer, ele consegue agregar um valor altíssimo nesse medicamento, né? É muito mais interessante você vender um resveratrol a 100, 200 reais do que estimular as pessoas a comerem a semente da uva, que tem o resveratrol, né? Então é muito mais interessante, mais vantajoso para a indústria farmacêutica. E assim, eles descobriram vários princípios ativos, inclusive o primeiro medicamento sintetizado por um laboratório é feito a partir de plantas medicinais. Vocês sabem qual que é esse medicamento? A aspirina. Vocês já ouviram falar da aspirina, aspirina da Bayer, né? É o primeiro medicamento sintetizado. E a composição química da aspirina é o ácido acetil salicílico, o famoso AS, né? Que a gente utiliza até para diminuir a coagulação sanguínea, mas também como analgésico, antitérmico, né? E esse ácido acetil salicílico, ele foi descoberto de uma árvore que tem o nome científico de Salix alba, que é o salgueiro branco, também conhecido como chorão. E dessa árvore é retirado o ácido salicílico, que também a gente encontra hoje no mercado para comprar, o próprio ácido salicílico. Só que daí o ácido salicílico, se a gente toma ele puro, ele agride muito o estômago, né? Tanto que o ácido salicílico até é usado para fazer peelings, né, na pele. Então o ácido acetílico sofreu pela Bayer essa acetilação e se transformou em ácido acetil salicílico, né, que hoje daí não agride tanto o estômago na hora de tomar, né? Então é um princípio ativo, nosso primeiro medicamento sintetizado foi feito à base de plantas medicinais. E assim temos diversos medicamentos muito potentes, até retirados de plantas medicinais. Vocês já devem ter ouvido falar da morfina, né? Inclusive a morfina é utilizada muito em hospitais para diminuir a dor. E a morfina também vem de uma planta, né? Ela vem da papoula, da resina do ópio da papoula. De lá é retirada a morfina e feito diversos derivados dela, né? Como a codeína, né? O tramadol, também são a base ali da papoula, do ópio da papoula. São feitos a partir de plantas medicinais, né? Então olha só quanto medicamento potente que a gente tem que é feito a partir de plantas. Além disso, agora já passou um pouquinho a febre, né, daquela gripe suína que a gente tinha muitos anos atrás, né, que é H1N1, e a gente tratava essa gripe com o Tamiflu, não é verdade? O Tamiflu era o remédio para tratar a gripe H1N1. E o Tamiflu, o nome do princípio ativo dele é o oseltamivir. E o oseltamivir, ele é obtido a partir do ácido chiquímico. E esse ácido chiquímico é um princípio ativo presente no anis estrelado. Sabe aquele anis estrelado, aquela florzinha, na verdade é um fruto, né? Mas parece uma estrelinha, né? Então é de lá que é retirado o ácido chiquímico, claro que em grandes concentrações, e daí é feito o Tamiflu, que é tão utilizado aí para tratar H1N1 como antiviral, né? Além disso, a gente tem medicamentos também para tratar problemas cardíacos, né? Como a digoxina, por exemplo, né? Digoxina, digitoxina, são medicamentos que são extraídos a partir de uma planta chamada Digitalis purpurea, né? O nome científico da planta. Também vem de lá, né? Um medicamento tão usado ali para arritmias cardíacas, para problemas cardíacos, que é a digoxina e a digitoxina, retirados da Digitalis purpurea. Daí nós temos medicamentos extremamente eficazes no tratamento de câncer de mama e de câncer de ovário, que é o paclitaxel, né? Esse nome difícil, mas ele é retirado da casca do teixo, que é uma árvore. Olha quanto medicamento de diversas classes diferentes, né? Que a gente falou sobre analgésicos, antivirais,
né? Falamos também sobre remédios para o coração, para o câncer, tantos princípios ativos diferentes retirados de plantas medicinais para produzir um medicamento, né? E esse medicamento a gente encontra na farmácia. Então, sim, as plantas medicinais têm princípios ativos muito potentes dentro dela, né? E a gente precisa conhecer eles e conhecer o que cada um desses princípios ativos faz no nosso organismo, para a gente conhecer a real ação da planta medicinal no nosso organismo. E como a gente conhece isso? Pesquisando em fontes fidedignas, né? Não adianta ficar aí pesquisando em Google, que lá vai trazer qualquer informação, né? Que não pode ser tão real assim muitas vezes. Então você vai em artigos científicos, né? Que muitas vezes estão em inglês ou outras línguas, e você procura ali no PubMed, né? Tem o Google Acadêmico, até o Cielo tem alguns em português com alguma relevância. Então, você procura artigos científicos e daí você vai realmente constatar a ação fitoquímica que a gente fala, né? A ação que essa planta medicinal tem no nosso organismo. E eu imprimi alguns para vocês aqui, para vocês verem, né, que realmente a gente tem diversos estudos. Ó, aqui eu vou ler para vocês. O primeiro é um estudo em inglês, que é o estudo fitoquímico e farmacológico das atividades farmacológicas do Cymbopogon citratus, que é o capim-limão, capim-cidreira, né? Então a gente, com esse estudo aqui, a gente consegue ver todos os componentes químicos que tem dentro. E cada um desses componentes vai fazer uma ação no nosso organismo. Por isso que uma única planta medicinal consegue tratar mais de um problema no nosso corpo, né? E consegue reequilibrar a ação no nosso corpo. Aqui nós temos um segundo estudo falando da atividade biológica e farmacêutica da Baccharis trimera, que é a carqueja. Então, mais um estudo falando das atividades aí de plantas medicinais no nosso organismo. Olha aqui eu tenho mais alguns, ó. Uma revisão da fitoquímica também e da atividade biológica do Rosmarinus officinalis, que é o alecrim, né? Aqui uma revisão fitoquímica e os usos farmacêuticos do Plectranthus barbatus, que é o nosso boldo nacional, né? Então a gente tem inúmeros artigos científicos, milhares, centenas de milhares, talvez até milhões, né, de artigos científicos falando dos usos e dos componentes químicos que tem dentro da planta e o que é a ação desses componentes no nosso organismo. Por exemplo, aqui nós temos as propriedades botânicas, os usos, a fitoquímica e a farmacologia da Bidens pilosa, que é o picão preto, né? Aqui outro, ó, nós temos os usos tradicionais, ou seja, esse aqui está estudando até o que a população usa, né? Então, isso às vezes também traz. Por que normalmente a população usa aquele medicamento? Às vezes ainda não tem comprovação científica, mas esse uso tradicional sempre é muito levado em consideração, porque a gente sabe que, apesar de existir muitos estudos sobre plantas medicinais, são muitas plantas e ainda são pouquíssimos estudos, e esses estudos têm que se aprofundar mais, né? Porque, como eu falei, uma única planta tem mais de 500 princípios ativos. Então, só para uma planta você poderia tranquilamente ter mais de 500 estudos. E a gente não tem isso. Então, esses usos tradicionais, o que a avó dizia, né? O que a vizinha dizia, isso a gente tem que levar em consideração. Não estou dizendo que funcione, mas eu estou dizendo que sempre é um alerta, que pensar, opa, essa planta tem esse princípio ativo e ela faz essa ação. Então, o que a minha avó dizia tem lógica total. Por exemplo, se alguém diz, essa planta é perigosa, que pode causar risco de sangramento. Aí você vê um estudo e vê que ela tem cumarina na sua composição. E cumarina é um princípio ativo que realmente ele é antiagregante plaquetário, né? Então ele pode causar esse risco de sangramentos. Então, realmente é uma informação que, com certeza, provavelmente está muito confirmada, né? Porque aquilo que ele dizia confere, né, com o princípio ativo que está dentro da planta medicinal.
Então, voltando aqui, tem um estudo sobre o tansagem, né, que é o plantago maior, seus constituintes e a sua atividade biológica também. A gente tem, ó, aqui mais um exemplo. A fitoquímica, e aqui levando em consideração apenas a atividade antimicrobiana e a atividade antioxidante do Equisetum emale, que é a cavalinha, né? Então aqui é um estudo focado exclusivamente na ação antimicrobiana e na ação antioxidante. Então a gente tem muitos desses estudos focados numa ação da planta, né? Que comprovam daí com estudos a ação dessa planta. Aqui, por exemplo, a gente tem um estudo focado na Lípia alba, que é a erva cidreira de arbusto, né? Que cresce, que tem gente que chama de melissa também, tem gente que chama de sálvia, mas o nome científico dela é Lípia alba. E falando aqui das propriedades antioxidantes e neurosedativas, ou seja, realmente comprovando que ela é uma planta calmante, né? Então é muito legal ver esses estudos das plantas medicinais. Aqui a gente tem um da Aloísa trifila, que é a erva Luísa, tem gente que também chama de cidrol, de Lúcia lima ou de limoneno, todos eles são nomes populares da Aloísa trifila. Aqui tem um estudo muito interessante, porque a Aloísa trifila ela tem muito óleo essencial na sua composição, né? E aqui é um estudo que mede o teor do óleo essencial de acordo com as estações do ano, para ver qual a estação do ano ela produz mais óleos essenciais. Muito importante saber isso para colher na hora certa e para o nosso medicamento ter mais eficácia, né? Olha só, então a gente tem diversos estudos aí de várias áreas das plantas medicinais. Aqui tem um da utilização da passiflora incarnata, que é o maracujá, no tratamento da ansiedade, né? Que a gente sabe que o maracujá ajuda bastante na ansiedade, né? E aqui tem um também falando, comparando a farmacologia, a fitoquímica e a farmacobotânica, né? Os aspectos da Micânia glomerata com a Micânia levigata, que são duas espécies de guaco, comparando se as duas espécies do guaco têm as mesmas propriedades medicinais, né? E aqui trouxe mais um artigo científico que fala dos usos tradicionais do funcho, da fitoquímica dele, da farmacologia e da segurança de uso do funcho, que é o Funiculum vulgare. Então você encontra artigos científicos falando da eficácia dos componentes químicos das plantas, né? De diversos tipos, desde uma ação específica, desde uma revisão completa com todos os fitoquímicos e com todas as ações comprovadas no nosso organismo, desde assuntos sobre cultivo, né, quando tem mais princípios ativos dentro da planta, e tudo isso é muito importante para a gente ter. Então, segurança de uso e o uso com mais propriedade, com mais ativos da planta medicinal. Então, agora você já sabe que se você quiser uma informação segura, fidedigna de uma planta medicinal, procure artigos científicos que tragam informações fidedignas sobre ela, um artigo científico de relevância, publicado, né, num journal, numa revista de renome, num local de uma categoria boa, né, e não qualquer também monografia ali ou TCC de aluno, né, não é por aí também, a gente tem que saber qual que é a procedência desse artigo científico, se ele é confiável ou não. Então, a partir daí que a gente descobre quais são os usos das plantas medicinais, a ação delas no nosso organismo, mas também as suas, mentia do funcho aqui, né, a sua segurança de uso. Com isso, vai aparecer se tem alguma toxicidade, se tem alguma reação adversa, se tem alguma interação medicamentosa, e tudo isso a gente consegue com informações. Por isso que eu sempre falo que eu passo para vocês informações de uso correto e seguro das plantas medicinais, né? Eu não vou passar para vocês uma informação de achismo, né? Então o que eu trago para vocês são realmente informações fidedignas. A Aparecida está me perguntando, boa noite, pode falar sobre o chá da folha de oliveira? Nossa, o chá da folha de oliveira tem
inúmeros princípios ativos, né? Ela é uma planta extremamente antioxidante. Começando por aí, já pelo fato de ser antioxidante, de combater radicais livres, de evitar o nosso envelhecimento, o envelhecimento das nossas células. Com isso, ela já vai evitar doenças futuras. É uma planta que a gente de vez em quando deve estar tomando chá, já só para manter a nossa saúde, porque ela é maravilhosa. Outras atividades da folha de oliveira, ela diminui levemente o colesterol do organismo, o açúcar do nosso sangue. Ela também tem a propriedade adaptógena, que é diminuir o estresse da nossa corrente sanguínea. Ela é imunomoduladora, controla a nossa imunidade, é um pouquinho antialérgica. Ixi, tem inúmeras funções da folha de oliveira. É um chazinho assim, coringa, que de vez em quando você tem que tomar para manter a sua saúde. Ele é maravilhoso, né? Então, coloque aí no hall de chás para você ter em casa e estar tomando, porque ele realmente faz muito, muito bem para nossa saúde. Assim como o azeite de oliva também, né? A própria azeitona, toda a planta da azeitona é uma planta centenária, né? Com isso já mostra que é uma planta que traz muito vigor e repassa esse vigor para a gente também. Qual a efetividade desses blends de chás que tem no mercado hoje em dia? Isso tudo depende do blend, né? Tem blends que são interessantes, porque o que a gente tem? Duas plantas, quando elas são complementares, ou seja, quando elas têm princípios ativos semelhantes, elas fazem uma coisa chamada de sinergismo. O que isso quer dizer? Que 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 pode ser igual a 10, 20. Aumenta muito a ação. Aumenta mais a ação do que se tomasse a planta sozinha, né? Eu sempre gosto da associação de calêndula com camomila para alergia, porque essa associação das duas é muito boa para alergia. Mas tomando elas separadas sozinhas, elas não são tão fortes quanto as duas associadas. Então, assim, tem blends muito interessantes, como esse que eu acabei de dizer, da calêndula com camomila. Mas também tem blends aí que eles misturam só para dar sabor, né? Então tem associações aí que não servem para nada, porque tem planta calmante misturada com planta estimulante, tem planta que aumenta a secreção gástrica com planta que diminui a secreção gástrica, tem planta diurética misturada com planta que tem muitos taninos, ou seja, que retém os líquidos, ou seja, que secam, né? Tem uns blends aí de associações que não tem absolutamente nada a ver. E isso pode até ser perigoso, porque como eu falo que potencializa o efeito, mas, por exemplo, um efeito contrário, um efeito colateral de uma planta pode potencializar também e acabar prejudicando. Por exemplo, como eu falei antes no início da live, das cumarinas, né, que fazem evita a agregação plaquetária, né? Elas são antiagregantes plaquetárias. Então ela é muito boa para ser usada para fluidificar nosso sangue, né? Vulgarmente falando, para afinar nosso sangue, para evitar trombose, coágulos, melhorar a circulação sanguínea. É ótima. Só que se tu associar muitas plantas junto, que tem cumarinas, por exemplo, pode dar risco de sangramento e hemorragia, porque potencializa muito o efeito. Né? Então, a gente pode ter isso pro lado bom e pro lado ruim. Então, a gente tem que saber muito bem quais são as plantas que a gente associa. Então, quando tu me pergunta, um blend é bom ou é ruim? Depende da composição dele. Então, eu não vou saber te dizer aqui, porque eu não sei o que tem na composição do blend aí do supermercado que tu falou. Então, depende. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, dependendo das plantas que tem dentro. Que mais, gente? Mais dúvidas aí? Então, assim, enquanto vocês escrevem as suas dúvidas aí, eu vou mais uma vez convidar vocês para se inscrever para a Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas nos dias 8, 10 e 12 de julho. Para se inscrever, basta entrar no site catrincursos.com.br. Lá vai ter o link para se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. Clica no link, se inscreve, que daí nos dias 8, 10 e 12 vocês vão receber o link das aulas, respectivamente,
nestes dias. E nessas aulas eu vou falar um pouquinho do sistema nervoso central, eu vou falar um pouquinho de como os temperamentos, de como as particularidades importam na hora de escolher a planta medicinal para o seu tratamento, né? Então, vocês vão ver que não é todo mundo que pode sair tomando qualquer planta, que pode até piorar a sua ansiedade, piorar a sua depressão, piorar a sua insônia, utilizando uma planta que você acha que é de uso tradicional, né? Então, cada uma pessoa tem a sua particularidade e tem um protocolo, digamos assim, de tratamento diferente, né? Dependendo da sua personalidade. Então, hoje a gente viu isso, né? Hoje a gente viu a quantidade imensa de componentes de princípios ativos que tem dentro da planta medicinal, como a indústria utiliza isso, né, para fazer os medicamentos, né, e vender mais caro por causa disso. E olha, quando a gente fala em sinergismo, que a gente falou antes, não é só o sinergismo de juntar dois chás diferentes. Dentro da própria planta, esses 500 princípios ativos que tem ali dentro, eles também atuam em sinergia, né? Então, eles também potencializam o efeito quando a gente toma um chá com todos os constituintes da planta. Aí, quando a indústria isola um único constituinte, muitas vezes esse constituinte perde o efeito. E daí tem que aumentar demais a dosagem. E daí, quando a gente aumenta demais a dosagem, começa a aparecer o quê? Os efeitos colaterais, as reações adversas, né? Então, a planta é linda, ela é perfeita, então tomar um chá muitas vezes é mais efetivo do que tomar ali o princípio ativo isolado da planta medicinal, né? Então, é muito perfeito, né? Inclusive, vocês já ouviram falar da cúrcuma, né? A cúrcuma, ela tem em sua composição a curcumina. E, nossa, tem inúmeros produtos de curcumina sendo vendidos no mercado, porque realmente é o princípio ativo que mais faz ação dentro da cúrcuma. Só que a curcumina sozinha, isolada, o nosso organismo não consegue absorver. Não consegue. Então a gente paga ali 100, 200 reais comprando cápsulas de curcumina, suplemento de curcumina, para tu tomar e ele ser eliminado 100% no xixi e no cocô, né? Porque nosso organismo não absorve. Para ele absorver, ele precisa estar ligado a algum agente que faça essa conexão. E um deles é a pimenta preta, a pimenta do reino, né? Que é o Piper nigrum, né? Que é a pimenta do reino. E a piperina, que está presente ali dentro dessa pimenta, ela se liga com a curcumina e daí o nosso corpo se reconhece. Então não adianta comprar curcumina se não tiver piperina ali junto ou algum outro agente que faça essa ação ali de reconhecimento da curcumina. Porém, a curcumina presente na cúrcuma, se você utilizar a cúrcuma como um todo, os outros constituintes ali presentes dentro da cúrcuma fazem esse sinergismo e daí sim o nosso corpo consegue absorver a curcumina. Então é muito mais inteligente você fazer um chá com rodelas de cúrcuma do que comprar cápsulas de curcumina, por exemplo, né? Olha só como é lindo, né, as plantas medicinais. Já é perfeito, a gente só estraga, né, querendo inventar moda. A gente pode utilizar elas que elas já têm ação perfeita aí no nosso organismo. Algum chá que mata o verme, ameba? A losna mata. Tomando uma xícara de chá da losna 5 vezes ao dia, resolveu o problema, né, da ameba. Gente, que mais? Qual a quantidade de pimenta preta para misturar em 100 gramas de cúrcuma? Geralmente a gente fala de 5 a 10%, tá? Mas se for a cúrcuma inteira, tu nem precisa misturar a pimenta preta, tá? Só se for a curcumina. Se for 100 miligramas de curcumina, 2 miligramas de piperina já são suficientes, tá? É isso aí. Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês hoje.
Espero que tenham gostado de mais essa live de aquecimento da jornada da alquimia medicinal das plantas. Eu espero que vocês se inscrevam e quem for se inscrevendo, já pode participar da comunidade também. A gente tem a comunidade no Facebook da jornada da alquimia medicinal das plantas. Então a gente pode estar interagindo aí nessa semana, tirando dúvidas através dessa comunidade no Facebook. Então quem já se inscreve na jornada da alquimia medicinal das plantas, já recebe também o acesso, né? Pode entrar ali na comunidade do Facebook da jornada da alquimia medicinal das plantas, onde a gente pode aí estar conversando e trocando ideias. Certo, pessoal? Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!